Boa tarde, colegas que estão aqui presentes para... Boa noite, na verdade, já. A gente está, nesse momento, apresentando o voto e as preocupações do PSOL em relação a esse projeto. Primeira coisa que é importante a gente falar, a gente entende que o programa Família Acolhedora é muito importante. É um programa que foi criado há um bom tempo, há muitos anos, que tem resultado bom, não é adoção. Uma família de referência da criança não significa que ela será adotada, inclusive quem é da família acolhedora não pode estar na fila de adoção. E é um programa interessante. O problema é, esse programa não pode de forma nenhuma substituir o SAICAS. E essa é a preocupação que tem a bancada do PSOL. A gente foi procurado por alguns trabalhadores do SAICA, para quem não sabe, é o serviço que eu antigamente chamava abrigo, que é o lugar que ficam as crianças que, por algum motivo, tiveram destituído o poder familiar. Elas não estão mais com a sua família sanguínea, e elas estão numa instituição. O problema desse projeto é que, na sua justificativa, ele coloca que precisa fazer uma espécie de economia, que seria mais econômico você aumentar o subsídio para famílias acolhedoras do que você investir na política pública do SAICA. Isso é muito problemático. Primeiro porque são papéis diferentes. O SAICA é responsável por essa criança. A família acolhedora ela não é uma família adotiva. Então, a gente está bastante preocupado com a questão dos recursos desse projeto. Não dá, nós não aceitamos que se retire R$1 de SAICA em São Paulo. Inclusive, o que a gente tem que ter é o fortalecimento dos SAICAs. O que a gente vê hoje são poucos funcionários, desgastados, é um trabalho extremamente desgastante ser técnico num local que tem crianças que têm, em grande parte, um histórico de trauma, um histórico de abuso, um histórico de privações. É um trabalho que, em grande parte, os trabalhadores, inclusive, mal pagos, para o tanto de demanda emocional que tem esse tipo de trabalho. Eu tive num SAICA recentemente, conversei com alguns técnicos em mais de um SAICA. Eles estão pela misericórdia. Não dá para achar que Família Acolhedora, que é um programa importante, vai ser uma espécie de panaceia, e a maneira como ele foi, inclusive, dito pelo prefeito, foi muito infeliz, muito ruim. Vamos pagar o dobro, o triplo, se a criança for disso, daquilo. Gente, não dá para ter leilão de adoção de crianças. Não é uma coisa que se faça dessa maneira. Tem que ter muita responsabilidade. Outra preocupação que nós temos, como que a SMADES vai garantir uma estrutura de fiscalização e monitoramento dessas famílias acolhedoras? Não adianta só jogar. Hoje, a gente mal tem para os SAICAs. Como que a gente vai... Para mim, para a gente fazer uma proposta dessa, teria que, no mínimo, ter um novo concurso de assistência. Porque tem que ter profissionais da SMADES que consigam fazer o acompanhamento permanente do programa Família Acolhedora. Senão, pode acontecer todo tipo de distorção. Porque você pagar... Tudo bem, a questão do pagar não é em si o problema. Para ter um subsídio, para se ter ali uma criança ali pela família acolhedora, mas tem que ter estruturas de fiscalização. Nós apresentamos uma emenda, eu apresentei uma emenda, para que, inclusive, esse valor, para que esse benefício seja estendido para as famílias extensivas, que também são extremamente prejudicadas. Para todo mundo entender, quando se tem a destituição de um poder familiar, a primeira alternativa, normalmente, das varas de infância do judiciário, não é o SAICA. A primeira alternativa é procurar algum parente, tio, tia, vovó, primo, dos pais que consiga acolher a criança. Essa é a primeira opção. Grande parte das crianças que tiveram, infelizmente, por qualquer situação, os pais perderam a guarda, normalmente ela vai para alguém da família, que é para ela manter um vínculo familiar ainda que naquele momento não com os pais, E essas famílias não têm nada. Elas não são família acolhedora. Não é possível o parente consanguíneo entrar como família acolhedora. E essa família extensiva não tem nada. A gente apresentou uma emenda. O nosso voto será abstenção, com a expectativa que a gente consiga aprovar essa emenda para que o benefício seja para a família extensiva, que hoje é a maioria dos casos. A questão da família acolhedora é um programa que ainda é pequeno em São Paulo. São 130 famílias acolhedoras, a maioria da primeira infância. Quase todas, Inclusive, não tem hoje o programa Família Acolhedora para crianças mais velhas, que inclusive são as que mais precisam pelas dificuldades de adoção. Você conseguir ali o Família Acolhedora para uma criança de até 6 anos é menos difícil do que uma acima de 6 anos. 7, 8, 9, porque tem uma série de dificuldades que vão se criando. O projeto não fala nada sobre isso. Por exemplo, estabelece, vamos aumentar o valor
como, com que critério, idade, como que isso vai acontecer. Então, é um problema sério, grave pra gente. Outra coisa que é importante reforçar, estou finalizando. Eu acho que é importante respeitar o trabalho dos assistentes sociais, dos psicólogos, né, que tenha integração entre os que são da SMADES, de uma possível parceira e do judiciário, porque hoje o programa Família Acolhedora é feito por OSC, eu acho que tem que ter mais SMADES nisso, mais gestão direta nisso, né? E é claro, o objetivo final, ainda que seja polêmico para alguns, é a retomada do vínculo familiar. Não dá para colocar como objetivo final que a criança perca o vínculo. Não dá para tirar isso do horizonte. Por isso que, inclusive, a primeira opção é a família extensiva, vô, tio, porque é possível que essa família que perdeu a guarda se reerga, se recupere. Consiga se organizar, consiga porventura se organizar financeiramente, finalizando, consiga às vezes superar um problema de uma relação abusiva com substância, normalmente tem muito a ver com isso. É possível que essa família se reerga, que ela consiga ter essa criança de volta. E isso é importante ter como horizonte, e a maneira como esse projeto está colocado, não colocar isso no horizonte. Nosso voto é abstenção com a esperança, dialoguei com o líder, que a gente consiga melhorar esse projeto. Obrigada. Obrigado, vereadora.